Agora não tem escapatória. Não tem. Então tá, gente, bom dia a todos vocês. Nós estamos, então, hoje iniciando mais uma aula agora nesse período de história, né? Retomando o conteúdo da aula passada, que a gente fez aí uma revisão, na verdade, estamos fazendo uma revisão sobre o Islã e o Império Bizantino, começando pelo Império Bizantino, né? Que foi um conteúdo que nós já havíamos trabalhado o ano passado, né? Mas para que a gente consiga dar seguimento, principalmente, e vocês entenderem melhor os próximos conteúdos a serem trabalhados, se faz necessário que a gente revise, né, tanto o Islã quanto o Império Bizantino, para entrar depois na formação, principalmente na formação dos reinos, né? Na verdade, no fortalecimento dos reis, né? Pessoal, vamos por partes. Então, hoje, né, ficou, então, agendado a entrega dos trabalhos de pesquisa, que eu dei uma chance, vamos dizer assim, para que vocês tivessem mais tempo para fazer os trabalhos. Os outros colegas pediram para vocês entregarem, enviarem na primeira semana depois do retorno, né? E eu solicitei a vocês a data do dia 13 de agosto, que era de hoje, tá? Então, quem leu o cronograma, quem realizou tudo certinho, ok, tá? Alguns eu já reenviei, inclusive, o trabalho para darem uma olhada no que estava errado, tá? Outros eu dei ok, até para falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes eu demoro mais um pouco para dar o retorno, gente, porque no turno da tarde, principalmente tarde e noite, eu atendo o pessoal da outra escola. Eu tenho os alunos da outra escola que eu dou aula no turno da tarde e no turno da noite. Então, muitas vezes que vocês enviam até mesmo mensagem, eu estou dando aula para um outro grupo, tá? Então, aguardem um pouquinho, que em breve eu vou estar dando retorno para vocês, tá? Então, quem mandou agora nos últimos dias, mandou o arquivo, ainda não deu tempo de dar o ok e de passar o olho para ver o que estava errado ou não, se tinha alguma coisa muito grave para ser refeito. Outra coisa, pessoal, quando eu envio esses trabalhos, essas atividades, leiam o cronograma, que nem eu falei 500 vezes na última aula. Tem gente que não lê e fica mandando toda hora mensagem, inclusive perguntando qual é o e-mail que tem que enviar o trabalho. Sendo que lá no cronograma está escrito, pessoal. Então, vocês têm que ler. Mariana. Acho que a Mariana não está me escutando. Está me escutando, Mariana? Tá? Então tá. Então, pessoal, vocês têm que ler o que está sendo enviado para depois não ter problema, tá? Outra coisa, pessoal mandando mensagem e botando o trabalho no WhatsApp. Não é para enviar no WhatsApp, gente. No WhatsApp eu não consigo abrir. E outra, o combinado é o envio do trabalho no e-mail. Tem e-mail da turma, tem e-mail institucional, então não é para enviar no WhatsApp, porque senão eu não tenho como abrir ali, né? Eu uso a ferramenta, né, para receber as mensagens de vocês, né, para resolver coisa rápida, e não para abrir trabalho ali, não tenho como abrir trabalho, tá? Então, tem que mandar no e-mail da instituição ou no que eu deixo ali disponível desde março, que é o e-mail de história, ok? Deixa eu ver. Sim, pessoal, é bem fácil isso. Eu não sei por que o pessoal chega toda a vez de envio de trabalho, acontece esse tipo de coisa, tá? Bom, ontem, pessoal, a gente teve uma reunião, né? Inclusive com a direção. O pessoal falou sobre essa questão do chat, tá? O que eu disse na reunião, e tá aí até gravado, né? Que eu não tinha problema quanto à questão do chat, né? E eu espero continuar não tendo. Qual é o problema? Que o pessoal está usando o chat, os alunos, para conversar coisas relativas
a amizade de vocês, fazer brincadeira, coisa e tal. O chat, pessoal, é para questões da aula, tá? É a chamada, e se tem alguém com problema de comunicação, principalmente com o microfone ou a câmera, coloca ali no chat que a gente olha, tá? Então, não é para estar brincando. O pessoal está brincando no chat, né? Estão se ofendendo, estão brincando, enfim, né? O chat não é para isso. Então, vocês tenham um pouco de cuidado, né? Porque a gente faz a chamada, pega todas as informações pelo chat. Então, se tem brincadeira, coisa e tal, daí não dá. A gente acaba se perdendo também, né? Então, não façam isso, tá? Eu disse lá ontem que não tinha problema e espero que não continue tudo ok, tá? Então, tá. Nós vamos iniciar, vamos ver se vai rolar aí para vocês. A gente combinou de todo início das aulas colocar aí uma mensagem para vocês, tá? Um kirta. Vocês estão com os microfones desligados. Alguns, para melhorar a qualidade do som, acabam desligando também a câmera. Não tem problema, agora pode desligar. Eu vou colocar uma mensagem para vocês, tá? E aí vamos ver se vai rolar, vai rodar. Eu vou desligar também o meu microfone para não dar interferência aí para vocês, tá? A vida humana é uma pequena gota num oceano de consciência. Aquele que evita as ondas desse oceano nunca pode obter êxito. Por maior que seja o ego de alguém, um dia esse ego será pulverizado, assim como as rochas viram poeira. Se alguém quiser se mover no caminho do Supremo, terá que mergulhar no oceano da consciência suprema. Durante esse movimento, a pessoa usufruirá a doce beleza do jogo divino. As pessoas que se movem em direção ao Supremo têm suas mentes e energias vitais fluindo no mesmo ritmo da onda cósmica. Não será surpreendente se elas dançarem, rirem, chorarem. E os outros vão dizer que elas são loucas. Essa onda da consciência suprema pode ser alcançada através da meditação, sadhana. É por isso que no presente ou no futuro, qualquer pessoa que fizer meditação com grande determinação também dançará, cantará, rirá e chorará, e assim se moverá em direção ao Supremo. Desse modo, movendo-se sempre, estabelecendo-se na ética, tornando-se ético-espiritualistas, no verdadeiro sentido do termo, elas se tornarão unidas com aquela forma suprema de bem-aventurança. Os seres humanos terão que mergulhar nessa onda do Supremo. Esse é o verdadeiro sucesso na vida. Esse é o caminho da bem-aventurança, Ananda Marga. Shri Shri Anandamurti, Baba. Bom, pessoal, então, esse aqui foi uma mensagem, tá, inicial, para que a gente preste um pouquinho atenção, né, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente tenha também um pouco mais de perseverança, alegria, e também que a gente possa, através de tudo isso, estar compartilhando com os nossos amigos, com os nossos pares, esse tipo de convívio, né? Porque não tem nada melhor nesse mundo do que ter uma boa convivência com as pessoas, né? A nossa vida já está tão dolorida, a nossa vida já está tão triste com tudo isso que vem acontecendo no mundo, né? Não é só o nosso redor, no mundo, né? E eu acho que de tudo isso que está acontecendo, a gente tem uma lição aí a tirar.
principalmente quando se fala da ajuda ao próximo, da ajuda ao outro, né? Fazendo aí o nosso papel enquanto cidadão. Então, que a gente possa fazer sempre essa reflexão, né? E trazer esse lado de que há de melhor, que há de bom, para que a gente possa estar compartilhando com o outro também. Tá ok? Todo início de aula a gente vai deixar aí, ou ler uma mensagem, ou também compartilhar um vídeo mostrando isso, né? O meu objetivo com vocês também é que não só eu traga esses vídeos ou essas mensagens para compartilhar, mas que também vocês tragam para a gente, né? Tá compartilhando aqui na aula. Até para a próxima semana, depois a gente vê quem gostaria de fazer, já iniciar, né, com o compartilhamento dessa mensagem, trazer uma mensagem para ser compartilhada entre os colegas, tá? Pode ser? Pode? Pode. Então tá, daí depois vocês se organizem, tá? E só me dá um oi para dizer quem será o aluno que vai trazer que irá trazer essa mensagem para a gente estar compartilhando na próxima aula, tá? Bom, seguindo, então, o baile, né, das atividades, então, a gente segue no conteúdo da última aula, que é o Império Bizantino, né, depois a gente entra no mundo islâmico para fechar essa etapa. Na última aula, eu coloquei, então, os principais pontos sobre o Império Bizantino, falando sobre a capital Constantinopla, o porquê da criação, né, por quem ela foi criada. Vocês fizeram as anotações aí no caderno, como eu comentei com vocês, é importante que vocês tragam para a aula o caderno, né, sempre em qualquer aula, para estar anotando essas informações que a gente for aí compartilhando, né. Então, na aula de hoje, conforme combinado, né, eu trouxe o vídeo e trouxe também o slide para a gente estar retomando alguns pontos dessa aula da passada. Eu vou colocar aqui para vocês. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Sim. Então, no slide, pessoal, o que a gente tem, né? A gente tem aí esse mapa de localização que mostra, então, onde aonde ficava, então, o Império Bizantino, o porquê da importância, né, da posição geográfica do Império Bizantino em relação aos outros lugares, aos outros reinos, né? Principalmente a sua estratégia de localização perto dos mares, né, e dos rios. Então, isso aí também para o deslocamento era importante, né, porque ficava como uma principal rota de acesso aos outros reinos, assim como eles também tinham quando tentavam as invasões, né? A gente vai ver ali o reino dos Ostrogodo, que fica bem próximo à entrada do Império Bizantino, que é a famosa Bota, né? Que depois futuramente vai se tornar o quê? Qual o país? Qual o país que a gente tem notícia que formou do reino do Ostrogodo? Alguém chegou a ler algum material sobre isso? Depois a gente vai voltar, tá? Depois a gente tem mais adiante os reinos dos burgúndios, também dos visigodos. Os ostrogodos e visigodos são os principais reinos de acesso e também que aí acaba divergindo com o Império Bizantino, né? Depois, mais adiante, o reino dos burgúndios e dos francos, que também foi uma principal rota também de acesso, principalmente para estar aí falando sobre principalmente essa rota comercial. Nesse outro slide, então, a gente retoma as questões, então, colocadas na última aula, né? Principalmente, o Império Bizantino também é conhecido como o Império Romano do Oriente. Ele surge, então, da divisão, né, do Império Romano entre Oriente e Ocidente, em que um lado ele prospera e o outro fica fragilizado devido às grandes lutas e incursões, né, invasões,
principalmente dos povos bárbaros. Então, ali no segundo ponto, diz que surgiu quando o imperador romano Teodósio decidiu dividir, então, o seu império em duas partes, oriental e ocidental. Depois, no outro ponto, né, diz que o Teodósio, que foi outro importante imperador de Roma, e o Constantino também, foi quem conquistou a cidade de Constantinopla. Então, esse nome provém, então, do nome do imperador Constantino. Constantinopla, né, então, o nome da cidade. O nome Império Bizantino, ele está relacionado ao fato de o primeiro nome de sua capital ser Bizâncio, né? E assim surge, então, esse nome, né? Então, por que Bizâncio, né? Então, ele provém, de fato, né, do primeiro nome da capital, e assim colocaram o nome de Império Bizantino. Provém do nome da capital, né, ter sido Bizâncio, e aí formou o Império Bizantino. Pessoal, qualquer coisa vocês vão me interrompendo, porque nesse modo de compartilhação de tela eu não enxergo vocês, tá? Uhum. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode interromper. Nesse ponto, então, a cidade de Bizâncio ele teve seu nome substituído por Constantinopla, né? Então, quando foi dominado pelo Constantino em 330, a localização, como eu disse lá no primeiro mapa, da região estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, ele fica no meio, né, voltando lá no mapa de localização, ele fica, né, no meio dos dois, né? Então, é uma importante rota de localização. Tinha um movimentado porto, né, para que passavam os comerciantes, os viajantes, e essas pessoas iam para várias partes do mundo. Então, levando essa mercadoria para outros lugares do mundo. Então, por isso, essa localização, né, essa região estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo foi de suma importância para o crescimento, principalmente desses portos lá, né, para Constantinopla. Por isso que é importante ressaltar que todas essas cidades que são ditas portuárias, né, que elas ficam aí em locais estratégicos, né, em posicionamento estratégico entre mares e rios, é muito importante para o desenvolvimento comercial, principalmente de quem utiliza tanto o comércio marítimo quanto também essas técnicas de plantio, né, e que tem um grande desenvolvimento nesse plantio para o escoamento dessa produção. O que é escoar a produção? É levar para outros lugares, ter acesso a essa mercadoria. Que nem eu disse para vocês na última aula. Se tem pessoas que procuram esse tipo de mercadoria, se tem pessoas que vão em busca dessas mercadorias, é porque tem zona comercial para isso, né? Porque ninguém procura um produto para comprar e várias pessoas procuram se não houvesse essa lei também, tanto da oferta quanto da procura. Sim, Tá? eles usavam a água, as embarcações para expandir o comércio, não ficar só naquela área. Exatamente. Aqui é uma imagem do Google Maps, né, do que seria mais atual, né, dessa localização. Claro que ali os nomes aparecem bem pequenininhos, não dá para ver direitinho, né, que seria a cidade de Istambul, né, que fica na atual localização onde se encontra, então, Constantinopla, tá? Deixa eu ver uma coisa, será? Tinha o pessoal mandando mensagem aí da escola. Mas aqui tem alguns alunos que não se conectaram e estavam na última aula, mas enfim, né? Então, como o colega falou, Constantinopla estava numa rota comercial importante que trazia à Europa os caros produtos do Oriente, né? Principalmente, como eu falei na última aula, a seda e as especiarias, né? Principalmente a seda, que era um artigo de luxo e ainda continua sendo uma mercadoria, um tecido caro, né? Porque vem aí seda verdadeira, né? Vem das Índias, ainda continua sendo um artigo caro.
E aí a gente trata, então, como quando se tem essa mercadoria, que não é tão comum de comercializar, né, a gente chama de especiarias. Os comerciantes de Constantinopla também compravam essas mercadorias valiosas do Oriente e do Norte da África e vendiam também esses produtos nas regiões ocidentais, né? Então, são os atuais países da Europa. Então, a gente começa também a entender, por isso que eu disse para vocês, pessoal, antes da gente começar falando sobre a questão do renascimento comercial e urbano, né? Falando aí de outras questões, como o fortalecimento dos reis também, é importante a gente entender como, onde tudo isso começou, né? O porquê dessa questão de levar tão a sério a questão das rotas comerciais e a exploração, principalmente, desses produtos que vêm do Oriente, né? O porquê que a África também ficou tão fragilizada e também foi tão explorada e continua sendo, né, que a gente pode parar para analisar, e continua sendo tão explorada ao longo dos séculos, né? Enquanto Constantinopla se tornava, então, uma rica cidade, né, perante as demais cidades da Europa, no Império Romano do Ocidente, havia, então, uma modificação na sua forma de vida por causa dos constantes ataques de outros povos. Então, que nem a gente comentou na última aula, né, esses ataques, né, serviam não só para fragilizar, né, a questão territorial, né, enfraquecer em todos os sentidos, né, inclusive comercial, mas também para se ter o domínio dessas terras, né? O enfraquecimento vinha de um modo geral, das cidades, das pessoas, enfim, né, dos povos que ali habitam. Quem quiser, tá? O pessoal que está fazendo anotação, né, quiser que eu pare um pouco no slide, falem, pessoal. Tá? Uhum. Aqui fala sobre a questão do cristianismo no Império Bizantino. Eu vou parar um pouquinho aqui esse slide para a gente passar para o videozinho, né? Para que vocês possam entender, então, compreender, na verdade, essa primeira etapa aí, juntamente com aquilo que nós conversamos na última aula. Eu vou desligar o meu áudio também, tá? Mas o que tornou essa cidade tão especial? Olha, Pipo, na verdade, o mundo mudou muito por volta do século IV depois de Cristo. Tá aparecendo o vídeo para vocês? Conquistar, saquear e dominar territórios. Ah, eu vou desligar o meu áudio para ficar melhor. Agora, havia uma outra maneira de acumular riquezas. Fazendo comércio com o Extremo Oriente. As pessoas de um lado do mundo estavam dispostas a pagar muito dinheiro pelas coisas produzidas do outro lado do mundo. O povo de Constantinopla atuou como intermediário no comércio de mercadorias, ajudando todos os lados. Eles trabalhavam muito no comércio e prosperaram financeiramente. As distâncias de um lado ao outro do mundo eram imensas. E viajar naquela época era muito perigoso. Portanto, não havia muitas rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso significava que todas as rotas de comércio passavam por Constantinopla. Foi assim que essa cidade tornou-se um funil gigante, que recolhia todos os bens do leste para serem distribuídos para o oeste. Tanto dinheiro estava passando por Constantinopla que uma nova base de poder para o Império Romano se formou. Não era o poder dos exércitos, mas o poder do dinheiro. Constantinopla, a nova Roma. A magnífica cidade de Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Como era localizada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, Constantinopla tornou-se uma porta de entrada natural que ligava o oeste ao extremo oriente. Mas quem vivia em Constantinopla? Como o poderoso Império Bizantino começou? Descubra no episódio de hoje de Verdade ou História. Bom, para começar, temos de voltar à Roma Antiga. No ano 306,
um homem chamado Constantino tornou-se imperador do lendário Império Romano. Constantino viveu alguns momentos complicados e turbulentos. Por um lado, os povos germânicos foram conquistando tudo à sua volta e foram caminhando em direção a Roma. Por outro lado, havia um número crescente de cidadãos romanos que estavam se convertendo ao cristianismo. Esses cristãos queriam se proteger da repressão e da violência. Constantino decidiu que a melhor coisa a fazer era mudar a capital do império para um lugar mais seguro. Então, ele fundou a Nova Roma. Embora depois de sua morte, a cidade tenha ficado conhecida como Constantinopla, em sua homenagem. Entendi. Constantino, Constantinopla. É isso aí, Pipo. Eu sou um gênio. Constantino fez outra coisa muito importante. Foi o primeiro imperador romano a adotar a religião cristã. Isso significava que os romanos podiam praticar livremente o cristianismo sem temer a perseguição ou a prisão. Mas, claro, os romanos orgulhosos que ainda viviam em Roma não estavam, digamos, muito felizes com todas essas decisões. Eu não concordo com tudo que Constantino fez. Em primeiro lugar, como pode existir um Império Romano que não é governado a partir de Roma? Em segundo lugar, o que está acontecendo em Roma? Diante de tanto descontentamento, no ano 395, um sucessor de Constantino, o imperador Teodósio, dividiu o império em dois após sua morte. Teodósio foi o último imperador a governar tanto a parte oriental, com capital em Constantinopla, como a parte ocidental, com capital na antiga Roma. Seus dois filhos foram os herdeiros dessas duas partes. Mas os dias do Império Romano do Ocidente estavam contados e nada poderia deter o seu fim inevitável. No ano 476, o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um general germânico. Pedaço a pedaço, o Império Romano, que durou tantos séculos, começou a cair. O grande Império Bizantino. O Império Romano não foi completamente destruído. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, continuou a florescer. De fato, ele se transformou no que chamamos de Império Bizantino e durou mais de 1000 anos. No ano 527 d.C., o Império Bizantino tinha seu primeiro grande imperador, Justiniano, o Grande. Justiniano teve muito trabalho e seu reinado durou 38 anos. Isso é muito tempo! Justiniano usou a vasta quantidade de dinheiro que estava entrando no Império e ordenou a construção de diversas obras. Primeiro, ele construiu a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo. E com isso protegeu o comércio dos ataques de navios piratas. Ele também conquistou grandes territórios, incluindo a Itália e partes da Espanha, da África e do Egito. O Império era um território tão extenso, com diversas culturas e religiões, que era difícil manter tudo unificado. Então Justiniano decidiu unir o Império através da religião. Assim ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como a única religião do Império. E assim o cristianismo foi se espalhando por todo o Império. Ele também ordenou a construção de uma infinidade de igrejas. Ninguém tinha a menor dúvida sobre onde ir para rezar. As duas igrejas. O imperador Justiniano queria o melhor para a igreja de Constantinopla. Ele decidiu construir uma obra-prima, a Igreja de Santa Sofia. Um edifício que foi um milagre da arquitetura. Sua cúpula media aproximadamente 31 metros de diâmetro e 55 metros de altura. E da maneira como a cúpula foi construída, parecia que ela estava flutuando no ar. A igreja era o símbolo da unidade e da força do império sobre o cristianismo. Mas fora do império de Justiniano, de volta a Roma, vivia o chefe da igreja cristã, o Papa. E ele tinha autoridade sobre todo o mundo cristão. Os papas daquele tempo não poderiam ter gostado do poder que Justiniano foi ganhando e de sua influência sobre os cristãos. Ué, espera um pouquinho aí. Não entendi, eles não eram todos cristãos? É, Pipo, todos eram cristãos. Mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo, desde como ensinar a Bíblia até em que língua as pessoas deveriam orar.
E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo. E acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Vamos usar a nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história do dinheiro. Cerca de 600 anos antes de Cristo, os lídios, povo que ocupava o que hoje é a Turquia, cunharam as primeiras moedas com imagens de que temos notícia. Por volta do século V a.C., o rei persa Dario percebeu a importância das moedas e ordenou que fossem cunhadas em todo o império. No ano 335 a.C., como seu império cresceu, Alexandre o Grande difundiu o uso de moedas de metal, muitas delas com imagens dele mesmo. No ano 476, depois da queda do Império Romano do Ocidente, sem um sistema monetário padronizado, o uso do dinheiro foi parcialmente interrompido e as pessoas tiveram de voltar ao escambo. 1000 anos depois de Cristo, a troca de bens com o Oriente começou a fluir novamente. Em 1407, um dos primeiros bancos modernos foi fundado em Gênova, na Itália. Era o Banco de San Giorgio. Durante o Renascimento, os bancos começaram a usar dinheiro público para pagar dívidas e fazer outros pagamentos. Nasceram os bancos modernos, que existem até hoje. O Império Bizantino. Então, pessoal, vocês conseguiram assistir o videozinho? Sim. E esse vídeo também Sim. já tinha Direitinho, passado né? para vocês, né, da outra vez. Mas também para relembrar, eu acho que é bem bom, porque esse vídeo ele mostra tanto na parte 1 como na parte 2 exatamente o que nós precisamos entender, né? Principalmente falando sobre a questão das rotas comerciais. O nascimento da igreja no Exatamente. cenário da política. Exatamente, Davi. Fala também sobre a importância desse período. Não travou? Ah, coisa boa que não travou. Também é porque nós desligamos os microfones também e alguns desligaram a câmera. Por isso que não travou. Então, ficou muito bom. No outro, então, vai ficar melhor ainda. E, pessoal, outra coisa importante, né? Que daí, como eu disse, é a porta de entrada para a gente poder entender como se deu o início do renascimento comercial. Por isso que era importante que a gente voltasse nesse trecho, né? Para entender como esses burgos, que eram as cidades, né? Eles se fortaleceram tanto, né? E qual a importância da igreja, principalmente do cristianismo, né? Que nasce a partir daí, para essas sociedades. Essas sociedades e as futuras, né? Como é o caso do que a gente entende hoje dessa religião. Então, é por isso que é importante foi importante a gente retomar esse ponto para poder entender. O legado, né? Tipo, a igreja de Santa Sofia, uma das mais belas construções arquitetônicas que a gente tem até dias de hoje, né? Que se faz referência até dias de hoje, né? Pela modernização, pela sofisticação que naquele período, né? Nem se imaginava que iria existir e que hoje embeleza tanto, né? Os olhos de quem vai fazer essas visitações, né? Fala também sobre a questão da codificação das leis escritas, que nós conversamos na última aula, e agora a gente volta ali no slide para ver novamente sobre isso, né? É o corpo de leis que a gente que é utilizado até dias de hoje no atual direito, né? E assim serve de base para as nossas leis escritas da atualidade. Então, é bem importante isso aí, eu comentei com vocês na última aula, e que a gente retoma isso, né? Porque a gente tem que entender um pouco da onde veio, de que forma, né? Como nasceu tudo isso. Deixa eu ver aqui, não está aparecendo. Mas já não.
Aqui não... Vamos ver. Ele vai. Ele está aparecendo a apresentação na tela inteira ou só na metade? Tela inteira. Só na metade aqui, tá? Só na metade. Metade. Vamos ver se ele vai. Se ele vai agora. Acho que agora vai. Agora vai? Tá para vocês na tela inteira? Agora Sim, sim. agora deu. Agora sim. Vamos Agora ver se vocês acertam qual é aquele país, né, que se tornou, né, onde era o reino dos Ostrogodo. Essa região aqui, que eles falam ali falaram na videoaula, né, e que hoje é atual o quê? Vocês não viram isso em geografia? Com o que tem o desenho supostamente da bota, que eu perguntei lá no início da aula. A Luísa botou França. Não. Vamos ver se outra acerta. Quando se pinta o mapa atual, lá, quando vocês trabalham em geografia, né, o que se parece com a bota? Daí teve origem, então, desse povo, o reino de Ostrogodo, que deu a atual Itália, gente. Itália. Quando vocês olharem os mapas lá com o professor Will, dê uma olhadinha nisso aqui também. Tá? Vamos ver. A tela para vocês diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Ixi. Vamos ver. Deu? Sim. Voltou? Uhum. Então, o que a gente tem ali, né? Falando de novo, voltando na questão da religião, né? O cristianismo bizantino. Então, o cristianismo foi, né? Era a religião oficial do Império Romano, e em Bizâncio tornou-se importante para a unidade política do Império Bizantino. Qualquer indivíduo poderia ser cristão, inclusive os escravos, vejam bem, inclusive os escravos. Os bizantinos acreditavam que perante Deus eram todos iguais, né? Assim, apesar da desigualdade social, que é o acesso às riquezas e decisões políticas, né? Que geralmente quem pertencia a uma hierarquia menor não tinha acesso, né? Ou também aqueles que eram considerados escravos e que estavam na base da pirâmide também não tinham acesso à vida da riqueza, né? As decisões políticas também não tinham decisões na participação política. Todos poderiam se sentir parte da sociedade a qual viviam. Então, perante o cristianismo, era essa a visão. Em razão de Bizâncio ter recebido muitas influências de gregos, sírios, judeus, egípcios e persas também, principalmente, os persas têm uma contribuição muito importante na formação dessa sociedade. O cristianismo absorveu muitas características religiosas desses povos, né? E quais seriam elas, né? Porque para esses cristãos bizantinos, os imperadores eram considerados representantes de Deus. Então, entender que o imperador era a representação divina na Terra era uma das características para o povo cristão, né? Então, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo ajuda, é aquilo que tudo sabe, né? Nas pinturas, eles eram retratados ao longo dos santos de Jesus Cristo e de Maria. Foi o que eu comentei na última aula para vocês, que em algumas igrejas, algumas catedrais, né, os vitrais, que são os vidros, aqueles que ficam bem no alto da igreja, né, que a gente entende por janela, eles trazem muitos a arte sacra,
né? O que é a arte sacra? É a arte das igrejas. Vocês não viram com a professora Carol essa parte? Da pintura na igreja? Isso. Sim. Inclusive aquele livro que ela disponibiliza para vocês, né, sobre a arte, é bem legal, porque ele traz, eu gosto muito daquele livro, porque ele mostra, principalmente, essas representações, né, dos santos lá, que mostra de Jesus, de Maria, enfim, Sim. E a representação nesses vitrais, é bem bonito, né? Aí, depois, no último ponto, fala que o imperador, né, a figura maior do cristianismo no Império Bizantino, era o patriarca de Constantinopla. O que a gente já trabalhou sobre isso? Quem é a figura, qual é a representação da figura de um patriarca? Quem era o patriarca nessa hierarquia? Que a gente já estudou isso em outros momentos também da história. Qual é a representação da figura do patriarca? É a figura daquele que é o mais velho, que é o mais sábio, aquele que é o ancião. Oi? É como se fosse um ancião que sabe, que conta a história. Também, né? Mas ele tem uma atribuição a mais, né? Ele vem aqui como uma figura de extrema importância dentro ele tem todo aquele conhecimento das opiniões. Ele é um livro oral, né? Exatamente. E assim, ó, essa questão de ser o mais sábio, de trazer também essas opiniões e ser influente, também tem isso, né? É trazer a informação e ser influente para a sociedade. Né? Isso aí é bem importante. Então, o imperador Justiniano, ele é um dos imperadores mais importantes do Império Bizantino. Ele foi, né, o Justiniano, um dos imperadores mais importantes. Ele tentou unificar, então, essas partes das regiões do antigo Império Romano, né? E aí vem aí um pouco desse mapa do Império, né? Mostrando toda essa área que o cursor está fazendo aí em laranja, mais escura, foram as áreas unificadas pelo Justiniano, tá? Que ele tomou conta. Então, ele unificou todos os reinos que faziam parte dessa região, tá? E aí, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, a importância do mar Mediterrâneo e a importância do mar Negro dentro desse processo, porque, mais uma vez, a gente pode dizer que toda essa região comandada, então, por Justiniano, ela está aí sendo abraçada tanto pelo mar Mediterrâneo quanto pelo mar Negro, né? Então, esse mapa, ele mostra muito bem, né, o que foi a representação da importância desses mares, né, no crescimento, principalmente, de Constantinopla. E aqui a gente tem, então, todas as localidades que foram conquistadas posteriormente por Justiniano, que fica aqui nesses... todo esse laranja mais claro. Tá? E são os pontos para as embarcações não invadirem, parece. Olha aqui, ó. Todas essas. Por isso que é fechadinho assim. Exatamente. E aí entramos mais uma vez na questão que eu falei a semana passada com vocês, né? Sobre a criação da primeira codificação de leis escritas, né? Que foram escritas pelos escribas, né? Que assim a gente utiliza no nosso direito atualmente, né? Serviu de base, inclusive, para a formação do nosso código de leis que nós temos na atualidade. Então, o Justiniano criou um conjunto de leis que ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, que é o corpo do direito civil, e aí entra, né? Ninguém será que tem alguns pontos, né, importantes. Aqui são perguntas, questionamentos, né, que no momento a gente não vai entrar, né, nesse mérito, mas que a gente tem que meditar, tem que entender como se deu e qual é esse objetivo, principalmente para a sociedade, da criação e do cumprimento dessas leis, né? Então, o que dizia o Corpus Juris Civilis? É um dos pontos.
que ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade, que as pessoas que então estão nesse âmbito de julgar e assim fazer o assessoramento dessas pessoas, ele não será obrigado a defender uma causa que é contra a sua própria vontade. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Tu não vai sofrer restrição ou, né, pelo aquilo que pensa. Hoje em dia, a gente vê na nossa sociedade isso acontecer ao contrário, né? A modo como a gente pensa sobre, por exemplo, o comportamento humano, sobre a questão, principalmente da religiosidade, né? Tentar entender e respeitar que cada um tem e segue, né, um rito. Isso aí entra, e a gente tem que pensar um pouco porque que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo isso, né? Que cada um tem o direito de ir e vir e cada um tem o seu direito de pensar e também de gostar do que quiser, né? Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa, que acontecia muito também, né? De tomar em conta das moradias, da qual pertenciam há séculos as famílias, né? Aqui fala que era para procurar nas leis brasileiras os artigos semelhantes ao Código Jus Civilis, isso aí vai ser uma atividade que nós vamos fazer posteriormente. Aí fala aqui mais um pouquinho do imperador Justiniano, né, que para financiar as conquistas militares, aquilo que eu sempre falo para vocês, que qualquer tipo de questão de investimento, né, de avanço territorial, de invasão de terras, tem que ter dinheiro, gente. No seco ninguém faz isso. Então tem que ter um investimento. E as conquistas bem-sucedidas, né, elas deram certo por quê? Porque houve um bom investimento, houve um bom preparo, né? Então, as que tiveram êxito, né? Como a gente viu lá no movimento das cruzadas, as que a gente pode considerar que deram certas, foi em função disso, de ter uma organização, né? Então, para financiar as conquistas militares, Justiniano aumentou os impostos, provocando muitas revoltas populares, né, reprimidas com a violência do exército. Houve também a manifestação de protesto, tornando-se comum com a corrida em 532, o que, de certa forma, enfraquece o governo. O ano de 532, quem é que está com o microfone aberto? Está dando interferência. Era o Rian. O ano de 532 é um período muito importante, porque essas transformações, né, no que a gente diz de revoltas populares, começam a eclodir, começam a acontecer, né? Durante um torneio de cavalos, torcedores rivais de diferentes equipes uniram-se e começaram a gritar palavras de ordem, né, contra o imperador e contra o aumento de impostos. Então, aí houve um fortalecimento, principalmente dessa sociedade, em função dessas cobranças abusivas, principalmente, né, dos impostos. Essa manifestação ampliou-se e ultrapassou-se, né? Então, de um evento esportivo foi muito mais do que isso, né? E poucas pessoas em poucos tempos, né? As pessoas tornaram as ruas e fizeram mais protestos, né? Elas reivindicavam, então, o fim, principalmente, dessa tarifação de impostos. Houve destruição, incêndios, principalmente em lugares públicos, como a Catedral de Santa Sofia, né? E aí veio, então, a tal revolta de Nica, né? Eu me lembro que uma prova, eu coloquei isso, o pessoal assim, inventou coisas absurdas, né? Então, Nica, né, diz que significa, então, a vitória. Os manifestantes dirigiram-se, então, ao Palácio Imperial. Justiniano, então, pensou em fugir, né, porque a invasão foi total, principalmente da sociedade, e a imperatriz optou em ficar e, assim, enfrentar a situação, a imperatriz Teodósia. E assim, então, resolveu utilizar os seus soldados para combater os manifestantes. E aí, como é que terminou, então, a revolta, né? Nós vamos ver, então, aqui, que com o término, né, dessa revolta de Nica, a gente teve aí o imperador bizantino perdendo a sua hegemonia, perdendo as forças a partir
do século VII, né? E assim a sua força de domínio foi diminuindo. Ocorreu alguns conflitos entre a Igreja Bizantina e o imperador, né? Então, já perdendo também a sua palavra, né? Principalmente para aqueles que seguiam o cristianismo, né? E por causa do ataque, né? Os monges também acabaram sendo afetados, né? Os monges tinham, então, na sociedade também esse elo de ligação. No ano de 726, né, o imperador Leão III determinou que o culto às imagens sagradas tivesse um fim. E nós vamos ver, pessoal, isso aqui principalmente quando nós estudarmos os movimentos de reforma e o renascimento também comercial urbano, né? Porque houve aí, a gente viu lá no fim da crise geral do feudalismo que lá com a Guerra dos 100 Anos, que nós vamos estudar também, que houve um enfraquecimento muito grande do poder da igreja. Essa questão também da não adoração às imagens fez surgir outras religiões a partir disso, né? Ele fez surgir outras religiões a partir disso. Então, para fechar, né, eu vou voltar lá naquele outro vídeo para a gente ir na parte 2. Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Dúvida? Tô achando pouca gente nessa aula aí, hein? Pouca gente. Bom, daí depois o pessoal vai perguntar. A gente está retomando, né? Como eu disse, é uma revisão. Depois, na hora de fazer a atividade, o pessoal tá aí desesperado. Vou desligar o meu microfone. A troca de bens com o Oriente começou a fluir novamente. Em 1407, um dos primeiros bancos modernos foi fundado em Gênova, na Itália. Era o Banco de San Giorgio. Durante o Renascimento, os bancos começaram a usar dinheiro público para pagar dívidas e fazer outros pagamentos. Nasceram os bancos modernos, que existem até hoje. O Império Bizantino, segunda parte. O Império Bizantino englobava alguns dos territórios mais maravilhosos do mundo antigo. Mas após a morte de Justiniano, nenhum dos imperadores que o sucederam foi capaz de manter o que ele tinha conseguido. E as fronteiras do Império começaram a enfraquecer. No século VII, os lombardos expulsaram os bizantinos da Itália. Os eslavos assumiram. Gente, perdão, eu não tinha me dado conta que já é 12:02. E vocês também não falaram nada, gente. Ah, eu tenho que a senhora falou. Eu falei no chat. Oi? Sora Ellen é lei. Gente, eu não tinha percebido. Tchau. Gente, perdão, eu não tinha percebido que já era meio-dia. Aí também botou ali. Quem é que disse que achava que ia apresentar trabalho? Thaísa. Eu e o Devu. Então, na próxima aula, a gente continua, perdão mesmo, tá? Eu não tinha reparado que já tinha passado do meio-dia, tá? Não tinha reparado. Então, assim, ó, mais uma vez, então, quem não enviou o trabalho, hoje é o último dia, tá? Vou ficar na expectativa. Beijos, pessoal. Bom final de semana e até a próxima. Beijão. Tchau, prof. Tchau, gente. Tchauzinho.